Aleluia. Glória a Deus. Queria ver aqui se a Casa Luz aqui de segunda-feira está aqui, amém? Diz amém. Amém. Aleluia. Terça-feira? Aleluia. De quarta-feira? Glória a Deus. E a turma de CTMA? Aê! Glória a Deus. Casa Luz é algo muito bom. Eu costumo falar para todo mundo, eu amo Casa Luz e tá aí uma coisa que eu nunca vou deixar de fazer na minha vida. Se um dia o Senhor me levar para outras coisas, eu levo a Casa Luz junto também. Eu amo estar em Casa Luz, amo estar, porque Deus ele dá um crescimento surreal, muito grande, das pessoas que estão dentro de uma Casa Luz. E você que não participa de uma Casa Luz, eu queria fazer um desafio a vocês, amém? A gente está toda segunda, toda terça e toda quarta, aqui das 8 às 9h30, amém? Aqui na igreja, a gente não está nas casas ainda por causa do Covid-19, mas eu creio que logo o Senhor vai nos abençoar, a gente vai voltar, amém? Quem está com saudade aí das Casas Luz na casa? Amém? Aleluia. É algo muito bom. Eu lembro que desde o início, eu comecei o evangelho, eu estou dentro de uma Casa Luz. Fui criado, sou filhinho da Casa Luz, amém? Glória a Deus. Hoje eu trouxe uma palavra, o Senhor colocou no meu coração muito forte, amém? Chama assim, ajustando a sua vida ao evangelho, amém? Olha o seu irmão, fala para ele, ajustando a sua vida no evangelho. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo ele falou muito alto, muito forte no meu coração quando ele começou a me mostrar sobre essas verdades, amém? Queria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Lucas 5, amém? Lucas 5, 36 ao 39. Lucas 5, do 36 ao 39. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz Casa Luz. Aleluia. Lucas 5, do 36 ao 39. A palavra de Deus diz assim. Então lhes contou uma parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se fizer isso, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajusta à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha e derramará a vasilha e estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é o melhor. Aleluia. A gente vive um tempo onde a palavra de Deus diz que o coração de muitos iria se esfriar, amém? E hoje, olhando de quando eu era moleque para hoje, eu consigo ver que o evangelho ele está pregado para mais pessoas. As pessoas vêm mais na igreja. Eu lembro que as igrejas evangélicas era tudo pequenininha, eram pequenas portas, amém? Todo mundo que você conhecia se dizia católico ou era católico mesmo praticante, né? E o evangelho ele era conhecido por poucas pessoas. E eu não sou tão velho assim, eu tenho 36 anos, amém? Então a gente vê que a gente teve um salto muito grande. Mas a palavra de Deus diz que, assim como o evangelho ele ia se espalhar mais, o coração de muitas pessoas ia se esfriar. E o Senhor Jesus, quando ele começa a conversar aqui com essas pessoas, ele traz uma parábola. Eu estava lendo e eu pensei comigo assim, falei, cara, Jesus ele ia explicar este assunto de uma forma mais fácil e clara para aquelas pessoas. Mas só que a intenção do Senhor Jesus, ele era trazer este conhecimento e essa parábola, não somente para aquelas pessoas que estavam ali perguntando para ele, mas sim para nós, nos dias de hoje, para as pessoas que escutaram o Evangelho. E através dessa palavra, eu acredito que muitas pessoas conseguiram sair daquela rotina que eles viviam da religião, amém? Que era uma religião que
tomava conta todo daquele lugar. E o Senhor, com uma parábola bem sábia, ele trouxe algo assim sobrenatural. Quando a gente começa a ler e ver sobre a questão de roupa, a gente entende que ninguém seria maluco de pegar uma roupa nova, cortar, fazer um retalho para uma roupa velha. Ninguém, na sua sã consciência, ia fazer isso. Ainda mais num tempo que as pessoas não tinham à disposição a quantidade e a facilidade de roupa que a gente tem hoje. Naquele tempo tudo era feito manualmente. Então a gente começa a ler aquilo lá e a gente fala, cara, seria impossível alguém cortar uma roupa nova para poder arrumar uma roupa velha. Eu não conheço ninguém que ama tanto uma roupa assim que seria capaz de cortar uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Mas o Senhor, ele traz este assunto para que a gente possa entender o lado espiritual dela. Quando ele fala sobre cortar remendos da roupa nova para poder tampar e arrumar a roupa velha, o Senhor, ele está falando sobre o Evangelho, amém? Hoje é comum chegar aqui na igreja, as pessoas falam, cara, eu gostei do ambiente, eu gostei do louvor, gostei da palavra, eu gostei, o Senhor, ele derrama a sua glória, o Senhor, ele derrama a sua graça, eu gostei muito desse ambiente. Mas e agora, o que eu vou fazer com isso? Vou ficar neste lugar com minhas vestes velhas, com minha forma antiga, ou eu vou mudar todo o meu estilo de vida para que o Evangelho se encaixe em mim, né? Como a palavra de Deus diz, o retalho novo, ele não dá certo na roupa velha. E você jamais vai conseguir cortar um pedaço do Evangelho para poder adaptar na sua vida. E hoje, o que você vai mais ver é isso acontecer na vida do Evangelho. Como assim? Simples. Você vem num mundo de diferentes culturas, né? Quando você chega aqui em Chavantes, você tem um tipo de cultura. Quando você vai mais para o norte, você tem outro tipo de cultura. Quando você vai para o sul, você tem outro tipo de cultura. Aonde você for, tem alguma cultura. E além dessas culturas, tem os folclore. Qual os folclore? É as mentiras que a gente vive. E quando a gente chega no Evangelho, a gente descobre uma vida nova. A tendência é tentar adaptar o Evangelho naquela vida que a gente tem. Isso é a coisa mais errada que a gente vai tentar de fazer na nossa vida. A gente tem que chegar aos pés do Senhor, esvaziar no meu ego. Porque a gente chega aqui na casa do Senhor, a gente chega aos pés do Senhor, cheio de bagagem do mundo. E a gente acha que a gente vai cruzar os portais da glória com essas bagagens, né? Só que a porta ela é estreita. Ela vai passar você, e nem a sua roupa vai passar naquela porta. E você chega com toda essa bagagem do mundo. Tiago, como você fala isso? Eu prego o que eu vivo. Eu, quando cheguei no Evangelho, eu cheguei cheio de cultura, folclore. Eu achei que eu poderia pegar minha vida e adaptar o Evangelho nela e viver do jeito que eu vivia antes. Quando o Senhor chegou em mim e falou, não, tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Você não tem como pegar a sua antiga vida e moldar o Evangelho nela. Queria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Romanos, amém? Romanos 8. Romanos 8, 5. Romanos 8, 5. A palavra de Deus diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Amém? Existem dois tipos de situação aqui.
Uma que é voltada à carne e outra que é voltada ao espírito. Aquela que é voltada à carne vai suprir somente os desejos da carne. E muitas vezes é comum você escutar, falar, nossa, olha o que aquela pessoa está fazendo lá. Ela não é daquela igreja lá, de fulano de tal. É comum acontecer isso, escutar. Olha, aquela pessoa está fazendo aqui. Mas ela não é daquela igreja. Muitas vezes a pessoa pergunta para mim, Tiago, olha o que aquela pessoa está fazendo, pode fazer isso? Quando a gente vive na carne, só vai ser suprido os desejos da carne. Toda vontade do nosso corpo vai ser suprida. E a nossa carne, ela sempre pede para o pecado. E quando a gente faz a vontade do Espírito, a gente vive no Espírito, a gente anda sobre os desejos do Espírito, amém? Sabe aquelas pessoas que começam a se destacar? Começam a mudar de vida, você fala para ela, fala, nossa, como que mudou fulano de tal? Ela era totalmente diferente. Como que ela está diferente? E as pessoas não começam mais a ver essa pessoa, mas começam a ver a face de Jesus Cristo nela. Eu tive a oportunidade de conhecer o Evangelho através de pessoas dessa forma, sabia? Você fala para mim, Tiago, quantas pessoas pregaram o Evangelho para você? Muitas. Mas quantas pessoas você escutou? Somente aquelas com a sua boca calada, vivendo o Evangelho e ouvendo Deus na vida delas. Falando assim, eu quero ter o que essa pessoa tem. Eu quero viver do jeito que essa pessoa vive. É isso que é andar no Espírito, amém? Muitas vezes a gente acha que andar em santidade vai revelar só a salvação a nós. Não, vai revelar a salvação em outras pessoas. Sabe aquele parente perturbado? Vai começar a olhar para você e vai falar, cara, olha como o Tiago mudou. A vida dele não ia para frente de jeito nenhum. Tudo que ele fazia era como um navio afundando. Hoje ele abre a boca, a alegria começa a entrar no lugar. Uma pessoa que anda no Espírito, ela não revela somente para ela, mas para as pessoas também. As pessoas começam a olhar para ela e falar, cara, como é bom andar do seu lado. Quem aqui já teve a oportunidade de uma pessoa falar assim, nossa, como é bom conversar com você. Eu começo a sentir uma paz quando eu estou falando com você. Eu me sinto bem falando com você. Nossa, é maravilhoso. Parece que tudo isso que você está vivendo não existe nessa vida, é tão difícil. Mas quando você anda na carne, você se torna uma pedra de tropeço dentro da igreja, uma pedra de tropeço dentro da sua família, uma pedra de tropeço dentro do seu trabalho. Por quê? O pecado, ele gera morte. E quando você tem a morte espiritual, você se torna uma pessoa que as pessoas não têm prazer de estar do seu lado. Quem aqui já conheceu alguém que você tenta cortar a volta dela? Quem aqui já trabalhou com alguém que você está pedindo, pelo amor de Deus, para mandar essa pessoa embora, que você não aguentava mais nem ouvir a voz dela? Amém? Quem aqui já foi, não é para falar não, quem já foi na igreja e tinha uma pessoa tão perturbada, você fala, Senhor, converte ela ou mata ela? Brincadeira, irmão. Faz isso não. Pede para o Senhor converter ela, é melhor. Porque se ela morrer, ela vai para o inferno. Aí muitas vezes a pessoa, ela se torna uma pedra de tropeço. Isso é muito ruim. Eu tive a oportunidade de visitar pessoas, a pessoa fala, cara, eu não vou na sua igreja, por causa que tem pessoas assim lá. Eu não vou lá na sua igreja, porque tal fulano está naquele lugar. Isso é muito ruim, sabe por quê? Porque a gente entrega a nossa vida ao Senhor, para fazer a obra do Senhor, e por causa de uma pedra, a gente deixa de ganhar uma casa.
Mas mesmo assim eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas falando assim, eu vou naquela igreja, porque tal fulano vai lá. E a vida dela está prosperando de um jeito. E quando essa pessoa fala comigo, o meu coração se enche de alegria. E eu vou na tua igreja. Por que está acontecendo isso com essa pessoa? Você pode falar assim, mas Tiago, a pessoa tem que vir na igreja por causa de Deus. Uma coisa eu falo para você, as pessoas têm que começar a ver Deus na vida de você. Um dia os discípulos estavam todos preocupados porque o Senhor Jesus não ia comer logo. Ele falou, calma aí, gente. Eu tenho uma obra que eu vim fazer aqui. Foi mandado pelo meu Pai. E essa obra é prioridade. Porque eu vim representar o Pai aqui na terra. Eu não vim aqui para me saciar de banquetes. Jesus, ele mostrava. Você quer conhecer o Pai, você está vindo... Só olhar para mim. É assim que a gente tem que ser aqui na terra. Não tem como ajustar o Evangelho para a nossa vida. A gente tem que ajustar a nossa vida para o Evangelho. Quando eu olho para o Evangelho, eu vejo algo sobrenatural muito grande e poderoso da parte de Deus. Para mim foi o maior marco da história, porque um Deus olhou para a terra, amou a todos. Um Deus enviou seu Filho, outro Deus, para morrer por nós. E quando a gente olha, o merecimento que a gente tem é zero. Mas por amor, ele desceu na terra. E aí surgiu o Evangelho. E um marco tão grande, tão importante nas nossas vidas, a gente tenta adaptar para uma vida que nos leva à morte. Não tem como você tirar pedaços do Evangelho, não tem como você adaptar o Evangelho à sua vida. Você tem que adaptar a sua vida ao Evangelho. E eu falo para vocês, não existe no mundo a melhor coisa que já aconteceu na minha vida que seja conhecer o Evangelho. Isso mudou a minha vida. Me fez tornar um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, uma pessoa melhor. Tem muitas pessoas que falam assim, poxa, a ignorância te dá um decreto que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Não é. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você é o melhor marido, e o melhor pai, o melhor homem e o melhor profissional. Então não tente adaptar o Evangelho à sua vida. A gente está vivendo um tempo o qual antecede a volta de Jesus. Muitas pessoas falam assim, nossa, mas faz tempo que fala que Jesus está voltando. Se você estuda a Bíblia, você entende que qualquer hora Jesus vai voltar. Eu lembro que eu assisti um vídeo na internet, onde tinha um pastor pregando e as pessoas sentadas, umas prestando atenção, outras no celular, e outras não prestando atenção, de repente dá um raio e some as pessoas. E de repente as pessoas se enjoelham e se arrependem. Aí é tarde. E quando eu vi esse vídeo, um pouco tempo, o meu filho, o Vitor, ele me contou que ele teve um sonho, que Jesus tinha voltado, ele tinha ficado. E ele acordou num desespero tão grande. E quando eu vi esse vídeo, eu comecei a lembrar dele, né? Eu falei, deve ser horrível a sensação de você, de repente, se tocar que as pessoas já foram com Jesus e você não foi. Eu fico imaginando a sensação que as pessoas tinham quando começou aquela chuva forte, a água subir e a arca fechada, não tinha como entrar. E a gente troca a eternidade por alguns momentos aqui na terra. Falo para vocês, de jeito algum, de forma alguma, ajuste o Evangelho na sua vida. Está na hora de mudar de vida, amém? Está na hora de trocar essa cultura pagã, amém? Essa cultura onde a sua vida não tem levado a lugar nenhum. Eu falo para vocês, para mim, ajustar minha vida ao Evangelho foi muito fácil, porque as culturas, tudo que eu vivia, para mim, não valia nada. O pecado para mim, ela só trouxe morte e tristeza.
Agora o Espírito Santo, ele me trouxe alegria e paz. E quando eu converso com pessoas que entregaram sua vida aos pés do Senhor, eles falam, não existe melhor sensação do que essa. É muito bom viver tudo isso que o Senhor ele tem preparado para a nossa vida. Amém? Aleluia. Deixa eu voltar aqui na meditação final. Queria que vocês continuassem aí no Romanos 8. Abrisse, vê-se do 6 ao 8, amém? Romanos 8, do 6 ao 8. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Eu tenho um amigo meu que eu gosto muito dele, né? Um dia ele falou para mim, Tiago, para mim é impossível ir na igreja. Porque a sensação de ir na igreja é algo muito ruim. Porque tudo que é falado lá é contra o que eu vivo, o que eu pratico. Tudo que é pregado lá vem de encontro com aquilo que eu gosto de viver. Tudo que é ensinado é contra os prazeres que eu tenho na minha vida, né? Eu comento para vocês que eu fiquei um pouco chocado no começo. Falei, cara, você entende que você já está morto espiritualmente. Porque aquele que agrada a carne, ele é inimigo de Deus e está morto também espiritualmente. E muitas vezes, através dessa conversa com ele, eu pude entender porque as pessoas não conseguem se firmar na igreja, né? Porque as pessoas chegam até aqui, andam um tempo, se agradando do que está acontecendo, mas quando o evangelho ele começa a perturbar o seu coração, as pessoas se afastam. Elas vão embora. As pessoas elas começam a andar com todo o pique, felizes. Mas quando o evangelho começa a atacar a sua velha natureza, a qual ele não abandonou, ele abandona o evangelho. E é muito triste quando você olha para isso. Por mais que o Senhor ele não deu um ministério para nós de condenação, aí deu um ministério de reconciliação. A gente sabe para onde essa pessoa vai. Porque ela preferiu a carne do que o Espírito. E isso, nos tempos de hoje, é muito comum acontecer dentro da igreja. E uma coisa que eu aprendi desde cedo é olhar o meu coração, porque o meu coração ele sempre me engana. O meu coração ele sempre vai estar focado em alguma coisa. E eu tenho que observar no que ele está focado, ou é na carne ou no Espírito. Eu falo para vocês, andar no Evangelho só é difícil se o seu coração estiver focado na carne. Viver tudo aquilo que o Evangelho ele tem para a sua vida só vai ser difícil se o seu coração estiver focado na carne. Talvez você que esteja solteiro vai arrumar um namorado ou namorado e a carne vai trazer para vocês prazeres, o qual vocês não tinham sozinhos. O evangelho ele começa a ser difícil nessa área. Por quê? Porque muitas vezes o seu coração vai querer ceder à luxúria, vai querer ceder aos prazeres da carne do que à santidade. Talvez você aí com a sua esposa, o seu marido, o seu coração está focado na carne.
E quando vem a dificuldade na sua família, a forma mais fácil de encontrar seria a separação, para resolver o assunto. Porque o seu coração está focado na carne. E você começa a olhar para toda aquela estrutura e você fala, é fácil de resolver. Separação. Só que você sai de um casamento, entra em outro. Não está bem, sai em outro casamento, entra em outro. Porque o seu coração está focado na carne. E eu falo para vocês, é fácil. Mas quando você está focado no Espírito, a santidade seria a melhor estratégia. Procurar o que o Senhor ele tem para o seu casamento, tem para a sua vida, para o seu namoro, vai ser sempre a melhor saída. E muitas vezes porque o nosso coração está ouvindo mais a carne, a gente está procurando o lado mais fácil. É bem mais fácil se matar do que enfrentar todo esse problema na minha vida. Infelizmente a gente tem um índice de pessoas se matando muito grande hoje aqui. Não somente no Brasil, como em todo lugar. Porque a estratégia de se matar ela é mais fácil, ela é mais simples. Você tirou a vida, acabou o problema. É mais fácil do que você enfrentar o seu problema e colocar nas mãos do Senhor. Falar, Senhor, eu quero enfrentar esse problema. Por isso que as pessoas elas estão se aderindo mais ao remédio do que no Senhor diz a ela. Eu tomo esse calmante, tomo isso. Aí eu vou ficar bom agora. Não que eu seja contra, amém? Eu já tive pessoas da minha família com depressão e o remédio ajudou. Psicólogo ajudou. Psiquiatra ajudou. Não fuja disso, amém? Mas muitas vezes é mais fácil a gente enfrentar o problema, entender que a gente está errado, do que a gente se jogar aos pés do Senhor e falar, Senhor, eu tenho esse problema. Eu quero resolver. Eu quero enfrentar de frente esse problema. É mais fácil a gente se jogar nas drogas e começar a viver uma vida de mentira do que encarar a realidade e viver o Evangelho. O Evangelho só vai ser difícil na sua vida se você estiver olhando para a carne e cedendo às vontades da carne. Muitas vezes eu falei não por algo que seria bom na minha vida. E não sofri por isso. Por quê? Porque meu coração estava focado no Espírito Santo. Pensa que é fácil falar não para dinheiro? É difícil falar não para dinheiro. Aí muitas vezes você vai ter que falar não para dinheiro. Porque aquilo não vai agradar a Deus. É pecado, é errado. E eu falo para vocês, muitas vezes, se a gente ceder à vontade da carne, a gente ia ter muito dinheiro, muito dinheiro. Mas por quê? A gente crê no Senhor, a gente crê que não se deve roubar, a gente leva essa vida tranquila, cheia de paz e amor. Eu prefiro 1000 vezes viver o que eu estou vivendo agora, do que andar na luxúria, depois ser chamado de ladrão, amém? Então quando a gente tenta ajustar o Evangelho à nossa vida, não dá certo. Se eu for falar aqui sobre tentar ajustar a nossa vida ao Evangelho, eu poderia ficar a noite inteira aqui. Por quê? Eu tentei fazer muitas coisas para ajustar o Evangelho na minha vida. Até a minha ficha cair e falei, não, eu tenho que ajustar a minha vida no Evangelho. Queria que vocês voltassem lá no livro de Lucas, amém? Livro de Lucas 5, de novo. Lucas 5, 37, a partir de 37, amém?
Lucas 5:37. A palavra de Deus diz assim: E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz o vinho velho é melhor. Amém? Dentro dessa bolsa, ela era feita de couro, amém? E quando você colocava aquele suco da uva, ele sofreu um processo de fermentação, amém? Quando micro-organismos chamados de leveduras transformam açúcar em álcool. E transforma também a energia em calor e gás carbônico, além de produto secundário, amém? Ah, Tiago, como é que você sabe isso? Eu vi no Google, amém? Eu não entendo de fermentação. Mas quando o Senhor ele começou a falar muito forte para mim sobre isso, eu quis entender um pouco sobre o processo de fermentação. Eu comecei a procurar no Google lá. Falei, cara, como funciona esse processo de fermentação? Quando o vinho ele vem no suco, ele não é alcoólico. E quando ele sofre esse processo de fermentação, ele se transforma numa bebida alcoólica, né? E quando você pega uma bolsa de couro novo, ele aguenta esse processo de fermentação dentro dela. Mas se você pegar ele já velho, ressecado, e colocar ele não vai suportar esse processo de fermentação. O Senhor Jesus ele estava querendo dizer para aquelas pessoas religiosas é que se eles não mudassem o comportamento deles e adaptassem a vida deles ao Evangelho, eles não iam suportar o Evangelho. Eu tenho outro amigo também, amém? Hoje é dia de falar dos meus amigos, amém? Ainda bem que eles não vê. Esse amigo meu, ele é ateu. Se diz ateu, a gente fala que ele é à toa. É um amigo que eu amo muito ele. A gente conversa muito sobre todo tipo de coisa. Ele me respeita como cristão e eu respeito ele porque eu acredito que o Senhor ele respeita a opinião de cada um, amém? O Senhor ele deu o livre-arbítrio, ele vai te respeitar e eu também tenho que respeitar. E eu cresci junto com essa pessoa. E um pouco da minha ignorância no passado a respeito do Evangelho veio um pouco sobre conversas com ele e outras pessoas. Porque a gente teve a oportunidade de conhecer cristão, que na realidade se diziam cristão, mas não parecia nem um pouco com Jesus, amém? Sabe aquelas pessoas que você sente o cheiro, não é o cheiro de Jesus, é um cheiro podre. Fala, cara, essa pessoa não pode ser cristã. Ela é muito ignorante, é uma pessoa muito ruim. Ela não tem como representar Deus aqui na terra. Eu conheci muitas pessoas desse jeito. E nós crescemos nesse meio. E, gente, eu falo para vocês, essas pessoas foram pedras de tropeço na nossa vida. E essa pessoa, conversando com ela, esse amigo meu, ele fala um pouco sobre o que ele acha do Evangelho, sobre o que ele acha. E tudo o que ele acha vem de pessoas que não viviam o Evangelho. Pessoas que se diziam cristãos, mas na realidade eram pessoas que eram pedra de tropeço, né? E olhando para ele, eu posso entender por que o Evangelho, quando vem em nossa vida e a nossa vida não é ajustada para o Evangelho, o processo de fermentação vai nos arrebentar. O processo de fermentação da palavra de Deus dentro de nós vai arrebentar o nosso coração e a gente não vai aguentar. Eu conheci pessoas que já saíram correndo dessa igreja, porque a palavra de Deus veio de tal forma de encontro ao coração dela que ela não aguentou. Ela não suportou, porque o processo de fermentação da palavra de Deus dentro dela foi muito forte. E eu falo para vocês, se vocês não querem se tornar uma pessoa que vai se afastar de Deus, se afastar do Evangelho, mude seu estilo de vida.
Adapta a sua vida ao Evangelho. Porque você não vai aguentar. Vai chegar uma hora que a palavra de Deus vai entrar de encontro com o seu coração. E você não vai suportar isso. Quando ele me começa a contar sobre a história da vida dele, que ele foi criado, estudado em escola católica, ele aprendeu tudo sobre religião. Ele começa a falar para mim tudo aquilo que ele acha que é nojento no Evangelho. Mas na realidade tudo aquilo não é o Evangelho. Aí quando o Evangelho vem de encontro com ele vive, aquilo ofende o coração dele. Porque o coração dele não é preparado para isso. E a gente vive um tempo que é impossível você não conhecer uma quantidade absurda de desviado da igreja. Eu tenho aqui 7 anos de convertido. Desses 7 anos eu tive a oportunidade de estar com muitas pessoas. 2/3 dessas pessoas não estão aqui comigo hoje. 2/3 dessas pessoas que eu conheci nessa caminhada estão no mundo, amém? Porque não suportaram o Evangelho. Isso em 7 anos. Agora eu imagino vocês aqui que tem muito mais do que isso. E por que isso acontece? Porque as pessoas, elas não arrumaram suas vidas. Não tiraram aquela cultura, tudo aquilo que trouxeram aquela bagagem para dentro da igreja. E aquela bagagem não servia mais para ela. E a palavra de Deus entrou no coração dela. E o coração não aguentou. E todo aquele vinho que foi depositado naquela pessoa foi derramado e desperdiçado. Amém? Eu sei que vocês estão falando assim, Tiago, hoje é domingo, é dia de comer uma feijoada, mas você trouxe aqui uma palavra que seria um leite, amém? Mas eu falo para vocês, uma palavra como essa, nos dias de hoje, ela serve como luva, amém? A igreja, um dia ela se tornou uma igreja religiosa. E quem começou essa igreja foi Jesus. E porque ela se tornou uma igreja religiosa, ela trouxe o paganismo para dentro da igreja. E hoje, quando a gente olha para a história da igreja, a gente se assusta. Pessoas foram mortas, pessoas foram queimadas, pessoas foram espancadas. Tudo quem fez isso foi a igreja. Aí a gente olha assim para uma pessoa que não crê no Evangelho, a gente fala assim, por que ela é desse jeito? Porque existiu pedras de tropeço na vida delas. Mas só que o Senhor, Ele quer levantar você. Ele quer, através da sua vida, alcançar essas pessoas. Eu, como Tiago, como humano, muitas vezes olho para as pessoas e falo, meu Deus, olha o que essa pessoa está fazendo. Mas o Senhor, quando olha para essas pessoas, fala assim, meu Deus. Ele não vai falar, meu Deus, para Ele mesmo, né? Mas eu fico imaginando o Senhor olhando para essas pessoas e falando assim, eu quero trazer essa pessoa para morar comigo. Eu quero lá na igreja comer uma água, pegar tal pessoa e através dessa pessoa ganhar ela. Porque eu não quero que ela passe a eternidade no inferno, eu quero que ela passe comigo. O Senhor Jesus, Ele deu uma ordem que a gente fosse pregar o Evangelho por todo mundo, amém? E muitas vezes a gente se pega quietinho, calado. A gente acha que, isso aí é coisa do pastor, o pastor tem que ir lá pregar o Evangelho. A pastora vai lá, prega o Evangelho, não, vai o obreiro lá, vai o meu líder de Casa Luz, ele que tem que pregar o Evangelho. Só que o Senhor, Ele quer levantar a sua vida, para salvar pessoas que estão condenadas ao inferno aqui em Chavantes. O Evangelho é algo tão lindo, porque todos nós estávamos condenados ao inferno. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Jesus chegou aqui na terra e resolveu todas as coisas. Ele foi fiel ao Pai dele, foi lá
teve o sacrifício perfeito. E Ele pega e entrega isso na sua mão, falou, vai lá, distribui isso. Não deixa parado na sua vida. Você quer ajustar sua vida ao Evangelho? Deixe de pensar na carne, comece a pensar nas coisas do Espírito. As coisas do Espírito vai ser levar o Evangelho para as pessoas que estão condenadas ao inferno. E eu garanto para vocês, todos aqui tem alguém na família que precisa do Evangelho. Todos aqui tem um amigo que precisa do Evangelho. Todos aqui conhecem uma pessoa que está precisando do Evangelho. E o Senhor quer levantar a sua vida para ir lá mostrar o verdadeiro Evangelho para ela. Para que se destaca das pessoas que foram pedra de tropeço na vida delas, Ele leva o Evangelho. Eu já falei aqui no começo. Eu fui para o Evangelho porque eu conheci pessoas que viviam o Evangelho. Muitas pessoas pregaram o Evangelho para mim. Mas eu só entreguei meu coração ao Senhor quando eu vi pessoas vivendo o Evangelho. Quer mudar a sua vida? Quer ser feliz? Mas uma alegria que eu falo é completa. Esse buraco que está dentro do seu coração, o único que pode tampar é Deus. E quando Deus tampa esse buraco, você se torna uma pessoa completa. E as pessoas vão olhar para você, vai falar, olha, verdadeiramente eu vejo Deus nessa pessoa. Se você falasse para mim há 8 anos atrás que eu ia pregar o Evangelho aqui na frente, eu ia dar muita risada na sua cara. Eu ia falar, impossível isso, porque eu não gosto desse estilo de vida. Mas se passaram aqui 8 anos, e eu estou aqui pregando o Evangelho. E eu não estou pregando algo que eu peguei na internet ou que me ensinaram. Eu estou pregando algo que eu vivi. Onde o Senhor, Ele chegou em mim e falou, Tiago, é dessa forma, é desse jeito. Se você não ajustar a sua vida no Evangelho, Tiago, você vai ser a pedra de tropeço, igual aquelas pessoas que foram. Sabe aquelas pessoas que você teve contato lá no início da sua vida, que vocês viram para ela, olharam para ela e falaram, eu nunca vou viver essa vida? Se você não ajustar a sua vida no Evangelho, você vai ser dessa forma. Pessoas vão para o inferno porque você não ajustou a sua vida. Ah, Tiago, é pesado? Como assim? Se eu não ajustar a minha vida, as pessoas vão para o inferno. Gente, para sua casa ser salva, Deus precisa ganhar uma pessoa só lá dentro. Para toda a casa ser salva. O seu trabalho transformar num ambiente de glória, o Senhor precisa ganhar uma pessoa só lá dentro. Para a sua cidade se transformar, precisa de uma pessoa pregando o Evangelho lá. Imagine toda a igreja pregando o Evangelho aqui no Quando eu falo pregar o Evangelho, não é somente falar ou declarar as verdades do reino. É viver o reino. É ser exemplo de como Deus seria se Ele estivesse aqui na terra. De ser exemplo como Deus trabalha na família. Como Deus trabalha no meu namoro. Como Deus trabalha no meu casamento. Como Deus trabalha em tudo que eu faço. Falo para vocês, o Senhor, nessa noite, Ele quer que você ajuste a sua vida no Evangelho. Todos os dias, eu converso com o Senhor, eu falo, Senhor, o que eu tenho que mudar? O que eu estou fazendo de errado, Senhor? Todos os dias, a sensação no meu coração é que eu tenho que mudar, que eu tenho que fazer algo maior, algo melhor. E todos os dias, o Senhor, Ele fala algo comigo. Fala, Tiago, essa área, é essa área. Talvez você não está preparado ainda para receber algo do Senhor, porque você não está deixando o Senhor preparar o seu coração. Nessa noite o Senhor, Ele quer dar a oportunidade de você ajustar a sua vida no Evangelho. Arrancar tudo aquilo que não é do Senhor e colocar o que é do Senhor.
Para que as pessoas a partir de hoje olhem para você e falem, verdadeiramente, ele é filho de Deus. Verdadeiramente, a imagem dele representa Deus aqui na terra. Vocês querem mudar a cidade? Muitas vezes eu achava que para mim mudar a cidade eu tinha que fazer algo sobrenatural. Mas eu aprendi, quer mudar a cidade, viva o Evangelho. A gente vive uma época que as pessoas estão sedentas, estão com o coração cheio de amargura, estão precisando de algo diferente, algo que resolva o problema dele. De repente você chega, Deus vive e fala, olha aqui, todos os seus problemas podem ser solucionados. Eu lembro que um dia a gente estava marcando um jogo entre a nossa igreja e outra igreja. E eu conversando com a pessoa assim, eu falei, cara, a gente vai jogar lá, vamos fazer isso, legal, tal, né? Aí a pessoa perguntou para mim, Thiago, quem que é as pessoas da sua igreja que vai jogar? Eu lembro que eu comecei a contar, falar o nome das pessoas, né? E querendo ou não, a gente tinha uma seleção na igreja, né, Batista? Os caras que jogavam futebol estavam tudo aqui. Aí o rapaz chegou em mim e falou, Thiago, mas você tá louco, cara, porque você falou que era jogo entre igrejas, você tá pegando os caras que jogam futebol aí? Eu falei, não, esses caras aí, eles estão lá na igreja. Eles aceitaram Jesus, essas pessoas estão vivendo o Evangelho. Eu lembro que ele falou, cara, como assim? Essas pessoas faziam isso. Eu falei, cara, eles estão vivendo o Evangelho. Eles conheceram Jesus. A vida deles estão sendo mudada através do Evangelho. E a gente teve esse jogo, né? E foi algo sobrenatural, porque as pessoas ficavam olhando e falavam, eu não acredito que essa pessoa está dentro da igreja. Eu não acredito que esse cara está na igreja. Mas sabe por que isso acontece? Porque tem pessoa vivendo o Evangelho. E as pessoas estão sedentas, estão precisando. Eu falo para vocês, começa a viver este Evangelho. E as pessoas vão olhar para você e vai falar, cara, eu achei a solução dos meus problemas. Amém? Eu ia pedir para vocês ficarem em pé. Aleluia. Já vim aqui, não. Fique à vontade. Uma coisa que eu aprendi desde cedo no Evangelho é pedir para o Espírito Santo me mostrar o que tem que ser mudado dentro de mim. Como eu disse para vocês, o meu coração ele procura me enganar muitas vezes. Eu acho que ele está voltado às coisas do Espírito, e na verdade ele está voltado às coisas da carne. E nessa noite você vai ter a oportunidade de falar com o Senhor. E o Senhor ele vai falar contigo. Eu queria que vocês fechassem os seus olhos, amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e começasse a perguntar, Espírito Santo, aonde que eu tenho que mudar? Espírito Santo, como eu tenho que ajustar minha vida no Evangelho? Espírito Santo, eu quero ganhar a cidade de Chavantes, eu quero ganhar toda a minha família. Eu quero ser exemplo de cristão aqui na terra. Mas aonde que eu tenho que mudar? Aonde que eu estou tentando adaptar o Evangelho na minha vida? Aonde que eu estou tentando adaptar o Evangelho às situações da minha vida que tem que ser mudada? Espírito Santo, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja. Eis aqui o seu povo, Senhor. Eu sei que o Senhor não vai fazer nada aqui na terra, Senhor, sem usar um vaso desse. O Senhor não vai fazer nada aqui nessa cidade de Chavantes sem usar um vaso desse que está aqui, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Fale para ele, Senhor. Fala o coração dele, o que ele tem que mudar. Qual o estilo de vida que ele tem que levar, Senhor. Aonde ele está adaptando o Evangelho na vida dele. Para que ele possa adaptar a vida dele ao Evangelho. Pai, onde está o erro, Senhor? Creio que és a cura.
Creio que não há outro para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Pai, em nome de Jesus, precisamos, Senhor, do Senhor. Precisamos saber, Senhor, aonde que temos que mudar a nossa vida, Senhor. Pai, não queremos viver na religião, Senhor, como religioso. Pai, queremos ser pessoas que sejam agente de mudança aqui na terra. Queremos ser dispenseiro da Tua palavra, dispenseiro dos Seus dons, Senhor. Pai, não queremos ser enganados por nós mesmos. Pai, eis aqui a Sua igreja com o coração aberto, Pai. Eu sei que vivemos tempos que se antecedem a Sua volta, Pai. Tempos onde o Senhor, Pai, está para vir. Infelizmente, muitas pessoas vão ficar aqui na terra. Mas, Senhor, leva a Tua igreja, Senhor, a levar o Evangelho a todas as pessoas. Para que possamos, Senhor, salvar um número de pessoas muito grande. Pai, que possa acontecer uma revolução aqui na cidade de Chavantes. Que o Seu Evangelho possa entrar, Senhor, em todas as casas, Senhor. Pessoas que estão com o seu casamento, Senhor, sendo destruído agora, Senhor, seja restaurado pelo Seu Evangelho. Aonde, Senhor, tem jovens, Senhor, que estão se prostituindo, estão se entregues às drogas, Senhor, o Teu Evangelho possa trazer restauração a esses jovens, Senhor. Aonde, Senhor, pessoas estão entregues, Senhor, à idolatria, entregues, Senhor, à prostituição do mundo, entregues, Senhor, ao satanismo, o Seu Evangelho possa entrar e tirar essas pessoas desse lugar. Pai, eu creio numa cidade salva, Senhor. Eu creio numa cidade restaurada. Eu creio que o Teu Evangelho é poder, Senhor, e possamos viver esse poder aqui na terra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, transforma o nosso coração segundo a Tua vontade. Que possamos, Senhor, tirar, Senhor, toda a mundice de nossas mentes, Senhor, e colocar o Evangelho, Senhor. Que possamos pensar nas coisas do céu. Que possamos viver as coisas do Teu reino aqui na terra, Senhor. Possamos usufruir, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aleluia, amém, Senhor. Glória a Deus, amém, amados? Aleluia. Glória a Deus. Muito bom essa noite. Essa palavra, ela mexeu muito com o meu coração. E se ela mexeu com o seu coração também, eu creio que o Senhor, Ele vai trazer uma transformação. Uma transformação de mente, amém? Eu queria pedir para vocês que compartilhasse essa live que nós estamos fazendo essa noite, amém? Compartilhasse, também fosse lá no YouTube e inscrevesse no nosso canal, para que a gente possa levar o Evangelho às pessoas através da internet, amém? O Senhor, Ele tem entregue a essa igreja muitas sementes, amém? Pessoas que pregam o Evangelho, pessoas que tragam a verdade de Deus para nós. E que isso não possa parar somente aqui na igreja, amém? Possa ser levado para muitas pessoas. Eu acredito que você possa conhecer alguma pessoa aí que está precisando de uma palavra, você pode enviar o vídeo nosso, amém? Queria que você fechasse os olhos, colocasse a mão no seu coração. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu sei que grandes coisas estão por vir, Senhor, através da vida da Tua igreja. Eu sei que grande coisa o Senhor tem para fazer aqui nessa cidade, através da vida da Tua igreja, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. O amor do Pai,
a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vou dizer tchau para vocês. Vejo vocês na Casa Luz. Amém? Adeus. Glória a Deus.